surpresa aqui, porque hoje à tarde a doutora Tatiana Moia, que é uma brilhante psiquiatra, minha amiga, me convidou aqui para partilhar um post que na verdade é dela, né? Um post tão lindo que eu falei, não, Tatiana, você tem que conversar comigo. Doutora Tatiana Moia, acho que ela não entrou ainda. Doutora Tatiana Moia, obrigado para quem entrou aí do nada, né? A doutora Tatiana Moia é psiquiatra geral da infância e adolescência, consultório privado, tem mestrado, doutorado em ciências pela FM USP. Tatiana fez residência com a gente lá na USP hoje. Ela achou São Paulo frio demais, com toda razão, e ela está no Rio de Janeiro. E ela fez um pôster, olha que horror, um post maravilhoso. Deixa eu ver se a Tati já chegou. Peraí. Doutora Tatiana Moia. A doutora Tatiana Moia. Oi, Tati, Taki. Tô tudo bem? aqui. Tudo Ó, eu jóia. sorteio E a minha você? careca Que de propósito. prazer. Prazer, escuta, sua filha ficou brava comigo? Não ficou, não ficou. Eu pedi licença para ela, porque assim, eu faço uma vez por semana, eu faço um programa com uma filha e uma vez por semana um programa com a outra. E Que, hoje era o dia do programa dela. E com o marido é de final de tá semana. E certo. aí O eu pedi marido fica com licença e 2 ela deixou dias. atrasar, ela deixou atrasar. Que idade tem suas filhas? Uma tá com 16 e a outra com 18, Taki. Nossa, Legal, né? Eu sei que nossa, você tem um de 16 e 17, 18. né? O Lucas, né? Não É, é o meu isso? tem E 17. nasceu na véspera da minha de 18, dia 22 de março. Aí eu nunca esqueço do aniversário dele. Olha, a doutora Tatiana abandonou a gente lá do Até Ambulim, abandonou. parece. É, Até parece. Amo ela é vocês uma. eternamente. Melhor, um local de muito aprendizado, tá? Que assim, tudo que eu sei de psiquiatria e transtorno alimentar, sei com esse homem. Foi Bom, meu ela orientador, né? também é Até... mentirosa, mas essa parte a gente pula. Tati, Ai, você fez um post hoje. Bom, já falei, né, que você é psiquiatra geral da infância e adolescência, tem isso. mestrado, doutorado em ciências, passou pelo Ambulim brilhantemente. E você fez um post hoje que você foi muito generosa e disse assim comigo: Ó, isso tem a ver com você, dá uma olhada. E me Total, convidou. total. Eu lembrei, eu fiz pensando, falei, gente, tipo, vou convidar o TAC, porque eu já tenho, né? Se ele não aceitar, beleza. Mas eu falei, tinha tudo a ver com você. Aí eu falei, vou convidar. E aí fizemos juntos, né? Você começa assim: existem pessoas que defendem de forma cega posições políticas, religiosas ou mesmo ideias pouco científicas. Existem fenômenos que contribuem para essas crenças incondicionais, como fenômenos psicológicos e sociais que exporemos de forma breve. Tati, o que é dissonância cognitiva? É a primeira coisa que você cita aqui. Isso. Dissonância cognitiva é um fenômeno, né, psicológico em que o indivíduo apresenta desconforto quando dois pensamentos ou crenças, né, ou ideias contraditórias se manifestam, ou ideias e valores contraditórios, né? Isso gera tensão, gera uma tensão psíquica, gera uma tensão emocional. Então, o indivíduo ele busca mecanismos para diminuir essa tensão emocional. E ele pode, assim, até inconscientemente, né? Pode ser consciente ou inconscientemente, né? Mudar a crença dele, né? Mudar o pensamento, né? Ele pode buscar informações que reforcem uma crença, mesmo que equivocada, né? Por quê? Para tentar diminuir esse desconforto, né? O ser humano ele sempre busca diminuir o próprio desconforto, né? Procurar, vamos dizer, o bem-estar emocional. E a dissonância cognitiva, ela ocorre, né, assim, diariamente,
né? E você inadvertidamente, inclusive, pode buscar mecanismos para estar aliviando esse desconforto que surge em funções de crenças contraditórias, valores, pensamentos, né? Quer dizer, o cognitivo, para as pessoas entenderem, é a forma como a gente tem a aquisição do conhecimento, o processamento do conhecimento e o uso do conhecimento, não é isso? Tá, que na verdade é assim, é até mais amplo que isso, é tudo aquilo que passa pela cognição, né? Pensamento passa pela cognição, crença passa pela cognição e valor passa pela cognição. Então Uhum. é muito amplo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um ato que contradiz um valor meu, eu fico muito conflitado. Então, eu vou buscar formas de lidar com aquilo. Eu posso até buscar um pensamento que ou um valor que justifique meu ato. Ah, estou seguindo regras. Uhum. Então eu não tenho, né, vamos dizer, não tenho culpa disso, porque veio de cima, então eu não tenho que questionar, estou seguindo aqui o sistema. Então não é uma questão de valor, só estou executando uma Tá. tarefa. Quer dizer, o sujeito prefere apagar qualquer informação que se contraponha ao que ele pensa, não é isso? Isso, ou dar peso diferente, ele pode não até não apagar, mas ele pode dar um peso maior para uma informação que vai a favor do que ele pensa e minimizar, vamos dizer, a outra informação ou, enfim, o outro dado. É o que a gente faz todo o tempo, né, Tati? Toda Quando a hora. gente vê um paciente, por exemplo, que tem um quadro tão disruptivo quanto uma depressão, um pânico, ele pega uma lupa, olha para a história dele e ele tenta dizer: isso aconteceu, vai ver que é por causa do meu emprego, da minha mulher, ou seja, a gente tenta explicações lógicas para não ficar maluco, para não ficar perdido, Não, né? e Sim. tá aqui. E se você parar para pensar, pode ser muito adaptativo, né? Pode, por exemplo, impedir uma pessoa de se matar. A partir do momento que a responsabilidade está ali no outro, ah, foi meu chefe sociopata, não minha incompetência, né? Foi minha esposa, foi a pessoa, ela se exime de alguma forma da culpa, né? Ou minimiza a culpa dela para poder lidar com aquilo. Então, assim, tem um mecanismo, não é à toa que está presente no ser humano, é É adaptativo, né? adaptativo. É adaptativo. Agora, claro, em algumas situações pode ser extremamente desadaptativo, por exemplo, né? É, eu tenho medo de vacina. Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo da pandemia, né? Tenho medo de tomar vacina. Muitas das pessoas que não tomaram vacina, não é que elas eram antivax, elas tinham medo da vacina do Covid, Você né? acha? Então, eu cheguei a ler sobre isso. É. Tinha os antivax, né? Assim, pessoa, né? Mas tinha gente que queria se proteger, mas tinha medo da vacina que era nova, pouco estudada, etc. Né? Assim, então eu tinha tudo, né? Na verdade, um balaio de gatos, né? Então você procura informações para confirmar que você não deve tomar e que você deve se manter vulnerável, vamos assim dizer, porque seria mais vulnerável você tomar a vacina, né? Então você vai buscar o tempo todo situações para confirmar ali, vamos dizer, o seu comportamento, porque isso também é dissonância cognitiva também. É a diferença entre o pensamento e o comportamento, quando eles entram em conflito, né? Então, eu tenho medo da vacina do Covid porque é nova. Qual é o comportamento? Vou tomar vacina? Não, eu vou Uhum. buscar um comportamento que é consoante, não dissonante com o meu pensamento, né? Então O eu vou segundo, não tomar a vacina e ficar vulnerável, e torcer para não acontecer tá. nada, por exemplo. O segundo quadro que você coloca é Aham, viés da conformidade sim. social. Quer dizer, a gente busca o tempo todo o desejo de pertencer a um grupo, o desejo de ser acolhido, o desejo de não ser um outsider. Sim. Explica esse viés de conformidade social. Então, o desejo de pertencimento, ele também é adaptativo, né? Porque tudo isso eu falo, são traços selecionados, né, ao longo de milhares de milhões de anos, assim, isso em algum momento é adaptativo e ainda é adaptativo para o sujeito, por exemplo, sobreviver, né? Quando você está num grupo, você tem uma chance maior de sobreviver, né?
É, e isso há muito tempo, né? E outra, né? Você tem com quem compartilhar suas angústias, suas alegrias, né? Então, assim, o ser humano, em geral, é um ser social, né? Quando não é um ser social, são os desvios, inclusive, que às vezes a gente vê no consultório, né? Certo. E essa questão da conformidade social vem muito desse traço, né, do ser humano querer pertencer, querer estar, né, tá num grupo, ser protegido por esse grupo, né? É um viés cognitivo. Por quê? Porque à medida que eu quero pertencer ao grupo, eu vou tender a falar das mesmas coisas que o grupo, pensar parecido com o grupo. Isso pode ser também consciente ou inconscientemente, né? E esse grupo É, pode ser família, amigos, colegas, tudo, comunidade, pode ser qualquer grupo coisa. político, né? Grupo familiar, né? Tudo. Você Você riu lembra? agora, né? Eu não sei se você assistiu um Ah, filme ah. antigo do Woody Allen que se chama Zelig. Zelig. E o Esse eu acho que eu Zelig não era um cara assisti. que queria pertencer, então o chefe dele dizia A, B, C, D, e aí virava para o lado e ele dizia A, B, C, D. E ele se adaptava, ele era camaleônico, ele até ficava parecido com outra pessoa Sim, no sentido de ser aceito. Né? sim. É um Não, e às inseguro vezes de a gente si, vê né? isso. Oi? É um inseguro de si. Às vezes a gente vê em Sim, psiquiatria sim. isso. Não, às vezes a Psicopata, gente vê né? pacientes que mimetizam identidades alheias, né? E fica aquela coisa realmente assim. E às vezes as pessoas percebem isso, né? E fica ruim para a pessoa, né? Porque fica parecendo uma pessoa de personalidade fraca, pouco assertiva, insegura, né? Mas isso até determinado ponto é algo muito adaptativo, né? Assim, no sentido de você poder ressoar com o grupo, empatizar, né? Às vezes faz parte do mecanismo de empatia também, eu poder ter uma conformidade social. Agora, é claro, é interessante que a gente possa estar consciente desses processos, né? Que não seja algo, enfim, que a gente faça inadvertidamente. Mas sempre vai ter um inadvertido, né? Não existe Quer consciência dizer, absoluta. a gente fazer parte do rebanho, de alguma maneira, nos protege, Exato, não é? exato, é isso. Sabe, Tati, você como mãe e eu como pai, a gente fica, e isso é uma coisa natural, a gente fica muito inseguro no mundo, até vamos usar, né, o termo o mundo líquido, né, do Bauman, tudo muda, tudo muito rápido. Eu não sei como é que era com seus pais, mas, por exemplo, às vezes com meu filho, eu fico pensando, mas será que eu digo isso, digo aquilo, faço isso, faço aquilo, mas será que isso não vai traumatizar? Será que isso não é bom, não é bom? O meu pai podia estar errado, mas ele dizia, é isso e acabou. Ele não Sim. tinha essa insegurança. Você se sente insegura como mãe, muitas vezes? Olha, tá, que eu acho que falar que não sou insegura é uma inverdade, né? É claro que a gente pode, assim, eu acho que eu já me senti insegura em relação às meninas, sim. É, mas, enfim, eu sou psiquiatra da infância também, Aham. então a gente lê muito, né? Estudo muito, vou para congresso de psiquiatria da infância todo ano para fora. É o congresso que eu mais gosto, é um congresso muito interessante, porque ele tem muitos profissionais de outras áreas. Acho que é a área da psiquiatria que é mais multidisciplinar, assim, é muito legal. E e uma das coisas que se diz, né, em relação a essa questão, uma vez eu participei, enfim, ouvi uma mesa que eu achei sensacional, que era um colega, assim, norte-americano, chefe de serviço, que ele fala que a gente, na infância, a gente é para o filho aquele herói, é o chefe que falou e está falado, né? E que se a gente for bem sucedido na nossa parentalidade, na adolescência a gente pode ser eventualmente consultado como um consultor, né? Às vezes. Esse papo, né? Assim com adolescente, gente, assim, não vai funcionar, né? Ainda mais essa molecada de hoje, né? Assim, que eu acho que são muito diferentes da gente, né? Assim, do que a gente foi na nossa adolescência. Eu acho que a gente era muito mais submisso, assim, Sem dúvida. né? Eles E são, medroso, a enfim, gente temia mais. também, Até também. a-
era mais temeroso, até era melhor, porque a gente não se enfiava numas coisas que adolescente hoje se É, enfia, né? ou se enfiava, né, Tati? E pai nem tomava conhecimento, né? Assim, ficava na ignorância, né? Tati, o que que é viés confirmatório? Você já falou, né? Viés Sim, confirmatório? na verdade, assim, o viés confirmatório é aquela tendência que a gente tem para não sofrer uma dissonância cognitiva, né? É a gente tentar confirmar aquilo que a gente pensa, né? Nossas ideias, nossas crenças, até mesmo nossos valores, né? Uhum. E aí a gente tem uma tendência, né, a ignorar informações que nos contradizem, né, e procurar e dar peso maior às informações que nos confirmam. E isso hoje eu falo, né, não é à toa que tem tanta polaridade, né? Porque o próprio algoritmo faz isso, né? O algoritmo né, do computador, do celular, enfim, da internet. Então, não é à toa, né, que tem tanta polarização. Então, eu vou dar exemplos. Por exemplo, é o investidor, né, que ele estimula uma determinada ação ou tem uma grana, né, investido naquela ação e para diminuir a angústia de falar, cara, pode ser um mau investimento, eu vou procurar notícias e dados que confirmem a ação que eu estou recomendando ou que eu tenho muito do meu patrimônio investido, É. né? Então, investidor sofre disso. Mesmo na questão política, né? A gente pode eventualmente favorecer informações que favoreçam o nosso candidato, o nosso partido, mesmo que existam evidências, né, que desfavoreçam, né? Ou mesmo nós médicos, quando a gente tem um paciente, né, Uhum. com um diagnóstico X, né? E eu falo, né? Não, eu tô certo. Às vezes você tem evidências de que o diagnóstico pode estar equivocado e inadvertidamente ficar procurando evidências de que o teu diagnóstico está correto, né? Isso é ruim para o paciente, É, né? Então, é muito ruim. é aquela história que você diz assim, não, na minha experiência esse remédio funciona. Aí você fala assim, tá bom, só que para as pessoas que não funcionaram, já não estão mais com você, já abandonaram o tratamento. Exato, É um viés de escolha, né? A outra exato. coisa, você cita aqueles dois psicólogos americanos, né? O O Dunning-Kruger, Dunning-Kruger, de sim, 1999, que eles isso. exibiram uns testes lá de lógica, etc., para as pessoas, e quem ia bem até subestimava o seu resultado. E quem ia mal achava que o cara, ele se achava O o cara, cara. Então, o que que é o efeito Dunning-Kruger? assim, é um fenômeno pelo qual, né, um indivíduo que tem pouco conhecimento em determinada área, ele tende a saber, a achar que ele sabe mais sobre aquilo, né? Ou seja, a falta de conhecimento impede o sujeito, inclusive, de uma autoavaliação razoável, né? Por outro lado, o sujeito que conhece muito sobre aquela área, né, que é um especialista e que tem total noção da complexidade das falhas do conhecimento naquele quesito, ele pode inclusive se subavaliar, subestimar, né? Então são tendências contra, assim, vamos dizer, para caminhos opostos, né, em que a pessoa que ignora acha que sabe mais do que realmente acha, e às vezes até assim, de uma forma muito infundada, né? A pessoa não tem embasamento para aquele tipo de conhecimento, enquanto que o sujeito que é um especialista, que conhece muito, tende a se avaliar, vamos dizer, de uma forma mais humilde, mais talvez até realista demais, vamos dizer, sabe os buracos do próprio conhecimento, né? A coisa aquele pensamento socrático de só sei que nada sei. Ele não Isso, estava dizendo que ele não sabia nada, ele estava dizendo que tem gente que sabe mais do que perfeito. eu não sei tudo, né? É E, isso e aí. uma coisa dos regimes totalitários, assim, não há dúvida. É aquilo. Porque a dúvida, a gente está o tempo todo em dúvida se checando, quer dizer, a dúvida é democrática, né? A dúvida faz a gente crescer,
E a dúvida faz a gente questionar, né, Tato? Assim, e o que você quer num regime autocrático é questionamento, né? O regime, vamos dizer, O e o que você não quer, né, autocrata, num regime o que você não autocrático. quer é o questionamento, né? É. O regime e o próprio autocrata é o dono da verdade, né? E aí acho que é até legal, né, fazer um link aí com aquele efeito da repetição, né? Porque Vamos esse é um falar disso. recurso, É. né? Você cita o famoso efeito da repetição, o famoso efeito Goebbels, né? Que Isso, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. isso. Fala da coisa do efeito da repetição. Eu acho assim, eu acho super interessante, né? Esse viés também cognitivo, porque assim, e tem até alguns estudos, né, que foram feitos assim com pessoas que tem um estudo muito interessante em que você falava verdades misturadas com informações falsas para pessoas, para voluntários, para fazer a testagem, né? E depois de alguns minutos, ou mesmo algumas semanas, você fazia essa separação, você dava novas informações, né, misturadas com algumas inverdades que você tinha dito anteriormente, né? Com a repetição, o sujeito tende a avaliar como uma verdade uma inverdade previamente dita. E quando você pergunta por que que você avaliou isso como verdade, fala assim, porque me soou familiar, eu já tinha ouvido Aham. antes, né? Então, existe, assim, na verdade, uma explicação cognitiva, inclusive, já ouvi antes, provavelmente é uma verdade, né? E esse é um mecanismo usado, né, pelos robôs, né, pelas fake news, né? E aí tem a questão do pertencimento ao grupo, de você querer, né, que você quer, na verdade, assim, você pensa que é uma verdade só porque foi dito antes e repetido várias vezes. Isso é um viés cognitivo também, né? Tá. E quer participar, quer pertencer ao grupo, né? Então mistura tudo. Na verdade, não é um fator, são vários misturados, Vários. né? Mas esse da verdade repetida várias vezes, isso é assim, é comprovado cientificamente, é muito interessante. Tá? E aí, como é que você. E assim, e aí a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, perante a um fenômeno desse. Primeiro, você sempre tem que checar uma informação, Ah. né? Ver se ela é verdade, mesmo que ela te soe familiar e pareça verdadeira. Né? O Eu problema é que aqui já você cometi o checa a equívoco de falar. informação, você checa a informação em cima de quem confirma aquilo, né? Você fica em gueto, não Sim, é? sim, sim. E assim, a importância é você ter diferentes fontes, né? Diferentes fontes, né? Diferentes vieses, né? Então, você poder ler, por exemplo, jornais, editoriais distintos, né? Para, enfim, tá tentando construir aí algo mais próximo da realidade, né? Vamos falar agora de um outro negócio que eu elenquei aqui algumas coisas que Uhum. você vai dizer o que que é. Elvis Presley não morreu, John Lennon não morreu. Um tresloucado outro dia estava no Instagram dizendo: eu nem vou falar porque aquele não é o Lula. Lula morreu, é um cara que botaram no lugar dele. A NASA não chegou à Lua. Jesus casou e teve um monte de filho. Hitler morreu na Argentina. Shakespeare não escreveu nada. Como é que chama essas coisas? Isso aí é fake news. Teoria da conspiração. Você escreveu isso. Também, né? Assim, nada tem uma como se tudo tivesse, né, uma explicação muito complexa, oculta, né? Em cenários distópicos favorecem esse tipo de fenômeno, né? E na teoria da conspiração é aquilo: a ausência de prova é a prova de que tudo foi muito bem ocultado, Aham. né?
E às vezes isso favorece vamos dizer, algumas narrativas, né? Que aí é narrativa para tudo, né? Desde narrativa política até narrativa anticientífica, né? Antiprogressista. Então, assim, teorias da conspiração é um problema, né? Porque Ah, até a falta de prova é a prova, né? então, Porque, na verdade, a eu falta de estava prova às vezes é só a pensando, falta de prova mesmo, né? eu eu estava pensando que esse é o tipo de coisa que o Zé Ninguém se sente iluminado. Porque você fala para ele, não, isso não. Eu sei, ele até ri de você. Você Sim. é um enganado, você é um. Eu sei a verdade do que E aí, aconteceu, não nessa é? hora, o que que você faz, tá? O que que você Não, não, faz? não faz Eu fico nada, né? quieta. Você tem... Fica quieta. Eu deixo a pessoa na felicidade dela. Porque eu digo assim, você só entra num embate intelectual quando ambos são honestos. Ou seja, eu Sim, posso mudar diante do que você me disser. E você pode mudar diante do que eu lhe disser. Se não há honestidade e abertura de nenhum, em um dos dois lados, não entra. sim, Não precisa conversar, né? sim. Você falou de ler coisas diferentes, mas você também escreveu um negócio muito legal. A mídia isentona, né? A mídia, como é que é? Do PSDB que fica em cima do muro. Quando a mídia reforça o negacionismo porque ela quer ser santa. Como é que é isso? Assim, às vezes a mídia, né, nessa busca desenfreada por imparcialidade, ela acaba pecando, né? É, então, você dá um espaço, né, importante para um sujeito ou indivíduo que não tem embasamento para falar o que está falando, né? E um espaço igual para uma pessoa que tem décadas de formação, de estudo, super embasado, você está fazendo um desserviço, né? Porque você está dando um espaço importante para uma pessoa que, enfim, não tem o profissionalismo, né? E o embasamento científico, enfim, o conhecimento necessário ali para estar defendendo o ponto dela. Então, essa imparcialidade eu acho que pode ser muito iatrogênica, né? Iatrogênica no sentido médico da coisa, né? Sim, sim, não, É, iatrogênica no sentido social também, tá. né? Nem tem, eu nem sei qual é o nome para iatrogenia social. Existe? Desserviço, enfim, não sei, né? Você Hum, sabe que tem um filósofo que ninguém pode acusar de comunista, que é o Karl Popper, é um filósofo da ciência, que ele diz o seguinte: pessoal, peraí, tem o limite da tolerância. Porque se você tolerar qualquer um, você vai tolerar um cara que fala contra a democracia e você vai acabar com as ideias. Você sim, escreveu um negócio muito legal. Muitos veículos reforçam o negacionismo quando insistem em criar um equilíbrio artificial, dando o mesmo espaço de opinião para quem não tem o mesmo peso e credibilidade. É que nem a Folha bota o Bolsonaro outro dia num editorial. Opa, falei o nome. Maldito, quando a gente fala o nome desse, a gente atrai. Para falar de democracia. Não pode, né? claro, concordo, concordo. É maravilhoso isso aqui, Tati. É, não faz a gente refletir, né, tá? Que assim, como o mundo está complexo, né? Assim, como essa questão das mídias, como isso é sério, né? E isso, assim, vira arma, né? Vira arma nas mãos erradas, né? Então a gente tem que ter muita consciência disso tudo. Ah, você, você traz uma bibliografia sensacional, Para quem quiser ah, consultar mais, né? que inclusive, bom, tem clássicos aqui como Hannah Arendt, o Carl Sim, Sagan, né? Carl Sagan é um livro muito antigo do Carl Sagan, tem quase 30 anos, mas é um sim. Eu clássico. gosto muito dele, porque eu pensava em fazer astronomia antes de fazer medicina. Eu conheço ele desde Mas se criança. tornou, ainda bem, fez medicina, se tornou uma psiquiatra brilhante. Paulo Sérgio Pinheiro, tem coisas maravilhosas aqui. Sim. Tati, que mais que você, com esse seu brilhantismo, quis passar aqui?
que agora eu vou deixar a sua filha ir passear com você. Que mais que você precisa esclarecer, que você quer dizer? Eu acho, assim, eu considero que a gente deve sempre, né, buscar informação de várias fontes, sempre sermos humildes, né, para evitar esse efeito Dunning-Kruger aí. Acho que humildade nunca é assim, excessivo, né? A gente sempre vai ter alguém que vai saber mais do que a gente. Acho que a gente deve manter essa curiosidade, essa busca pelo conhecimento, deve questionar, deve muito checar uma informação antes de repassar, né? Enfim, eu achei interessante, né? Porque na verdade, assim, todos esses viés aí é para a vida, né? Para tudo. Se aplica isso para qualquer coisa, né? Desde enfim, conhecimento científico, até uma conversa que você está tendo com alguém, né? Às vezes também até gente assim, até ter consciência, porque assim, essas questões políticas todas deu muito problema, né? Com família, com loucura, Deu, né? E acho que quando você entende isso aqui, né? E tem essa consciência de todos esses fenômenos, eu acho assim que dá até uma outra perspectiva, assim, tá bom. né? Você Você fica entende, mas mais tem uns caras que você amoroso. não perdoa, né? Você entende, mas não perdoa também, né? Não é assim, eu Ah, não tem sou. gente que é muito agressiva e muito soberba, Muito né, Tati? É ruim. difícil, né? É Mas, isso aí. Tati, eu Mas vou enfim, é isso. só te dizer uma coisa: a gente tem que ser humilde, mas se você tem um cara do seu lado falando uma mentira científica, falando uma Tá barbaridade, bom, aí é tua você não cara, pode né? ser É humilde difícil. nessa hora. Não, não. Não, mas não é nem humilde, né? Aí você, assim, humildade no sentido de saber que a pessoa ali tá presa no arcabouço cognitivo dela, né? Primeiro você fala assim, esse é um prisioneiro, Não né? E vou acho que assim, perdoá-lo, porque ele é um prisioneiro, né? Também não vou ele é um concordar com ele, né? prisioneiro, né? Agora, claro, você tem que falar, né? Assim, não pode deixar ali uma plateia inteira à mercê da ignorância. E, claro, tem que defender o ponto. Mas eu acho, tá, que assim, né? Respeito, eu acho que sempre é bom. E aí, quando eu falo respeito, não pelo conteúdo do que está dizendo, mas pela prisão cognitiva dele. Tá Que na certo. verdade a pessoa tá, né, ela tá vivendo um limite ali, né? Assim, que desgraça, né? Você ser prisioneiro, né? Do seu cérebro, dos seus mecanismos, né? Escuta, quando eu for ao Rio, eu prometi para o meu amigo, pro Cortella, ir visitá-lo no Rio, ao Cortella e a Cláudia. Eu vou visitar vocês, pode? Ai, vou adorar, tá? Que você vai ver a melhor vista do Rio, que é a minha casa, Da tá? sua E casa? você vai comer Onde empanada você da mora? Argentina. Eu moro na Barra, no 19º andar de um lugar que é dentro de uma reserva. Então você vê assim, tipo, você vê a curva da terra no mar. A Terra é curva? Não, ela é plana, né? Tati, Ai, ai, um muito bom super estar com beijo. você. Sempre, né, Taki? Sempre, sempre Beijo, beijo divertido. para todo Ó, mundo que entrou de beijo grande. surpresa aqui. Beijo Beijo, tchau. Beijo em grande. casa. Para Tchau. você também. Tchau, tchau.